Graça e paz, sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura aqui no YouTube. Me chamo André Pimentel. Bom, estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Iremos, nessa série de mensagens, ver versículo por versículo comentado à luz do Evangelho da Graça. Eu já queria desejar a vocês bom proveito e um bom estudo. Mas antes, lembrando a você, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, você faça agora mesmo, para não perder mais nenhuma mensagem aqui da Graça Pura. Se você gostar, deixe seu like e olha, comente à vontade. Eu mesmo responderei a todas as dúvidas que os abençoados colocarem aí. Ok? Mais uma vez, bom estudo! Graça e paz! Paramos no versículo 6 do capítulo 1 de Efésios, onde estamos comentando este livro à luz do Evangelho da Graça. Vamos relembrar o que vimos até agora dessa rica carta. Vimos que essa carta foi escrita ao povo de Éfeso por Paulo, quando estava preso em Roma, por volta do ano 60 e 63 da era cristã. A intenção de Paulo era falar aos gentios que foram alcançados pelo Evangelho da Graça em suas viagens missionárias. Haviam também muitos judeus em Éfeso, que se animavam com as boas novas e resolviam abandonar as práticas judaicas incentivadas pelo próprio apóstolo. E estamos agora concentrados nas bênçãos espirituais que foi nos dada como relato do verso 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E nos versos seguintes, Paulo enumera essas bênçãos. Primeira bênção espiritual encontrada. Vimos que a nossa eleição foi antes da fundação do mundo. Segunda bênção espiritual encontrada, que fomos feitos santos e irrepreensíveis em amor. Vimos, inclusive, a diferença daquilo que o sistema religioso prega por santidade e o que nós pensamos em graça. Terceira bênção espiritual, encontramos que ele nos predestinou para filhos de adoção e que essa adoção e predestinação foi no nosso corpo de carne, porque no espírito somos filhos legítimos. Se você não viu todos esses 3 capítulos anteriores, eu te convido a assistir toda essa playlist que fala sobre a carta de Paulo a Efésios, onde estamos comentando versículo a versículo. Eu estou deixando aí embaixo nas informações ou descrições deste vídeo e também aqui em cima no card, para que vocês possam acompanhar melhor. Eu acho que agora todos nós estamos preparados para as maravilhas da revelação desta carta. E hoje abordaremos o verso 6, 7 e 8, que são complementos dos versos anteriores. No verso 6, veremos que todas estas bênçãos espirituais nos lugares celestiais têm um nome e que hoje somos o bom perfume de Cristo. Veremos também a redenção pelo sangue de Jesus no verso 7, bem como entender que isso é a riqueza de Cristo. E no verso 8 encontraremos a sabedoria e a prudência em forma de revelação. Vamos ler agora os versos 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Vimos no verso 5 que estudamos no último vídeo que ele nos predestinou para filho de adoção. Nós entendemos que até em nossa carne Deus se responsabilizou. Veja essa grande revelação no livro de Isaías,
que transcendem pactos da lei e da graça. Esse é o plano superior para as nossas vidas. Isaías, capítulo 46, versículo 3 e 4. Ouvi-me, ó casa de Israel, e todo o restante da casa de Israel, a vós, a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre. E até a velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e vos livrarei. Amados, isso nos mostra o cuidado que Papai Deus teve conosco. Além de termos da sua parte o próprio Espírito que nos guia e conduz, saber que somos o tesouro por dentro. Temos uma alma salva e um corpo de carne adotado. Essa é a predestinação completa de Deus para aqueles eleitos antes da fundação do mundo, segundo a sua vontade. E toda essa blindagem tem um nome e se chama louvor da glória de sua graça. Resumindo, o louvor da sua graça, a qual nos fez agradáveis em Deus, a eleição antes da fundação do mundo e a predestinação que nos fez um só com Ele, guiados pelo seu Espírito Santo, que é a palavra da graça revelada e em ação nas nossas vidas, fazendo com que a nossa alma seja salva para sempre e temos também um corpo de carne adotada. Isso é o plano de Deus para seus filhos. Lá em Isaías, que eu li, ali diz que ainda até as cães, ainda até que os seus cabelos estejam brancos, mesmo assim, Deus tem o controle total sobre as nossas vidas. Vamos ler agora Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amados, nós entendemos as riquezas da sua graça. E agora a informação é que estas riquezas, além de tudo que foi dito, ainda nascemos remidos pelo seu sangue, que reconciliou céu e terra e desfez a inimizade, que era a lei e, consequentemente, o pecado. Efésios capítulo 1, versículo 8. Que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Aqui está incluído os efeitos da sua riqueza, que são as bênçãos espirituais citadas no verso 3. Hoje, o nosso viver em graça é com sabedoria. E não é a sabedoria deste mundo, porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. É a sabedoria de entender os mistérios que estavam em oculto. Hoje, graça, nossa maior preocupação, como se portar diante de tão grande revelação. Porque tudo aprendemos no sistema, hoje não nos serve mais. A grande verdade é que o Senhor imprimirá uma marca pessoal em cada um de vocês. Em cada um dos filhos, Deus vai imprimir uma marca toda especial. Ou seja, a graça, algumas revelações são para o corpo de Cristo. Outras são unicamente, exclusivamente para você. Costumo dizer em graça, cada roupa que Deus preparou para nós vestirmos é única. É única, pessoal e intransferível. Isso passa, queridos, pelos erros e acertos. Isso passa a capacidade de entendimento humano. Diferente do sistema religioso, enquanto lá se esforçam para imitar a liderança, até mesmo no timbre de voz, nas suas roupas, em seus estudos ou mesmo em obras praticadas, em graça é totalmente ao contrário. Nós sabemos que na graça existe aquilo que é dado
ao corpo de Cristo e há também o que Deus dá a cada um. A cada um, Deus repartiu um tesouro. Esse tesouro se chama intimidade. E não adianta você tentar passar para outros, que pode ser que ninguém entenda. Mas em graça, respeitamos a intimidade de cada um com Deus. Então, essa sabedoria é o que nos move em graça. Vejo que muitos ainda têm dúvidas. Eu entendo as dúvidas. E nós queremos a todo momento nos portar dignamente diante desse chamado, diante dessa revelação, diante dessa graça. E daí nos preocupa em saber se estamos realmente andando à luz da graça. E muitos me perguntam, e a pergunta que mais os abençoados têm, como orar em graça? Porque lá no sistema recebemos uma informação. Queridos, a única coisa que você precisa saber para orar em graça, que em graça oramos aquilo que aprendemos. E na oração exercemos o conhecimento, aquilo que estamos adquirindo. Então, isso vai muito da tua maturidade. Isso, ouvir sempre essa palavra, nos coloca sempre em posições excelentes. Mesmo quando conheci a graça, eu ainda mantinha o hábito antigo de ajoelhar, orar 3 vezes ao dia. Umas coisas que nós trazemos do sistema religioso. Isso foi caindo na minha vida. À medida que o Senhor ia me revelando, então o entendimento me dizia que em graça, lamúrias não entram mais. Em graça, agradecemos por todas as coisas. Entendi também que os joelhos dobrados significava obras. E em graça, não vivemos por obras. Passei a entender que só há um meio de contato com Deus, que é através do conhecimento de sua graça. Isso ia me colocando em correção. Isso ia me doutrinando até chegar no ponto que hoje estou. Então hoje, minha oração é aquilo que está escrito a meu respeito. Então faço. Eu abro a boca e confesso. Conforme eu falei, a graça se dá primeiro no ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E depois ela salta pela boca. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, amados, quando aqui a palavra traz coração, entendemos ser mente. A mente é que se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão. Conhecimento é a única maneira de se descobrir, se portar dignamente. E ela vem aquilo que você ouve. Isso, insisto e convido a vocês a escutarem diariamente a palavra da graça, para que essa palavra faça vida dentro da sua vida. Veja como Paulo descreve essa relação em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Desta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Depois disto, nós possamos frutificar em graça. Colossenses capítulo 1, versículo 10, que diz: que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E hoje, amados, o nosso andar, segundo o texto de Efésios 1, versículo 8, é com sabedoria e prudência.
que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. E a prudência, André? A prudência é o trato com as coisas desta vida. É entender que apesar de estarmos salvos, sempre salvos, isso não nos isenta de passar por tribulações. Porém, a prudência diz que se tivermos paciência, tudo passará. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 4, que diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse é o nosso andar, esse é o nosso viver. Essa mensagem é para você guardar em sua mente. E sempre que possível, consultar tantas quantas vezes forem necessárias, porque aqui tivemos revelações eternas. Em nosso próximo estudo, veremos Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, e avançar mais um pouco a conhecer as bênçãos espirituais descritas por Paulo no verso 3 de Efésios. Então, queridos, no próximo estudo vamos identificar qual é o verdadeiro congregar em Cristo. Mais uma vez, a todos, meu obrigado. Graça e paz, e até o próximo vídeo.